Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, é uma satisfação estar com vocês aqui novamente. Mas antes de darmos início ao conteúdo do que falaremos hoje, gostaria de fazer uma pequena retificação sobre algo que foi dito no nosso encontro anterior. Quando eu tratei lá usei do experimento do gato de Schrödinger, para fazer como analogia para alguns elementos aí da nossa vida cotidiana, como política e religiões, né? No vídeo, quando eu trato ali de um fenômeno da psique humana, né, eu acabei dizendo dissociação cognitiva, né, mas na verdade, fazendo a retificação aqui, eu estava me referindo ao fenômeno da dissonância cognitiva, né, e não dissociação, né, apesar de serem palavras parecidas aí, fazem toda a diferença o significado de uma e de outra. Ambas existem, ambos os fenômenos existem, mas o fenômeno a que eu me referi, melhor dizendo, né, no encontro anterior, foi a da dissonância cognitiva e não da dissociação, ok? Então, feita essa pequena retificação, vamos dar início ao assunto que trataremos hoje. Já no nosso encontro anterior, né, nós mencionamos ali a obra de Nietzsche, Assim falou Zaratustra, ou Assim falava Zaratustra, né, vocês vão encontrar, se procurarem por essa obra para lê-la, vão encontrar com os dois títulos, né? Trata-se ali apenas de um jogo, um jogo de tradução, alguma divergência de tradução da obra do original alemão para o português, né? Então vão encontrar tanto Assim falou Zaratustra quanto Assim falava Zaratustra, mas se trata da mesma obra, correto? E nessa obra, Assim falava Zaratustra, logo de início dela, já nas primeiras páginas, o leitor vai se deparar com um subtítulo, né, com um capítulo que Nietzsche nomeou de As Três Metamorfoses do Espírito. E é sobre isso que nós falaremos hoje, né? Mas antes de falarmos especificamente sobre as três metamorfoses do espírito, convém aí fazer uma contextualização sobre essa obra de Nietzsche, né? Zaratustra, que é o personagem principal dessa grande obra, seria ali a representação, né, seria a representação metafórica ali num personagem de Zoroastro, de um personagem da história real, né, que foi Zoroastro, e Zoroastro teria sido um grande profeta, o fundador aí do zoroastrismo. Né, teria vivido ali, existe uma divergência sobre o período em que teria vivido, né? Alguns historiadores falam entre século VII, mas alguns colocam ele ali entre até 1000 ou 1500 antes de Cristo. E o zoroastrismo, por seu turno, né, essa religião, essa filosofia que ele teria fundado, seria o ponto de partida ou a matriz, o embrião de outras três grandes religiões muito difundidas no mundo, que seria o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. O livro sagrado, né, o livro principal dessa doutrina seria então o Avesta, né, onde teria ali uma série de hinos, né, chamados de gatas, né, nos quais estão ali inseridos, né, estão encerrados os ensinamentos zoroástricos, os ensinamentos zoroastristas. Né? E essa obra de Nietzsche, ele faz uma alusão a Zoroastro, Zaratustra, então, que esse personagem seria a personificação de Zoroastro, que em certa altura da sua vida, por volta dos 30 anos, ele desceria lá então uma montanha onde ele habita para espalhar a verdade, para trazer a verdade para a humanidade, para ensinar a verdade para a humanidade. Verdade esta que Zoroastro teria recebido diretamente de Deus, né, que no zoroastrismo é chamado de Ahura Mazda. Mas, apenas para fazer essa contextualização, achei importante explicar, né, de onde Nietzsche então teria tirado esse personagem, qual seria o pano de fundo do livro Assim Falou Zaratustra.
Então teria a base aí no zoroastrismo, e Zaratustra seria a própria representação de Zoroastro. Então, vamos tratar agora desse capítulo, né, que não é um capítulo longo, é um capítulo curto do livro, né, As Três Metamorfoses do Espírito, mas que é curto em número de páginas, em número de parágrafos, mas é muito extenso e muito profundo em ensinamento filosófico, né, e também para que de modo que nos leva a refletir sobre as nossas vidas diárias e sobre todo o intercurso de nossa vida, né? Então, vamos lá. O que Nietzsche coloca nas Três Metamorfoses do Espírito seria o seguinte: que o espírito humano, né, a nossa existência, nossa força de vontade, nosso ânimo de vida, no decorrer de nossa existência, sofreria três metamorfoses, né? Seriam necessários três metamorfoses para atingirmos o ápice de nossas transformações e chegarmos aí ao que seria o apogeu do que cada um é capaz de atingir. E então ele inicia lá dizendo que nós iniciamos a nossa jornada como camelos. Ele faz uma divisão do espírito humano utilizando-se aí de três figuras. Então, primeiro nós seríamos os camelos, né, seríamos como o camelo, né, o espírito de um camelo, e eu vou explicar o porquê. Né, depois, na primeira metamorfose, o leão se transformaria o camelo se transformaria, né, em um leão, e por fim, que seria o ápice, o leão em criança. Então vamos lá. Nietzsche utilizou primeiramente do camelo, né, disse que primeiramente na nossa vida, na nossa jornada, enquanto os seres humanos, né, nosso espírito, o espírito humano que habita em nós, nossa vontade, então seria representada ali pelo camelo. E por que representada pelo camelo? Se prestarmos atenção no camelo, né, na atitude do camelo, como o camelo leva a sua vida, faz bastante sentido que Nietzsche tenha se utilizado dele. Por quê? O camelo, antes de mais nada, ele é forte, ele é servil, ele é muito capaz, né, ele é obediente e é disciplinado. Eu acho que ninguém nunca ouviu falar que alguém tenha sido agredido por um camelo, né? E a gente percebe ali que o camelo, né, carrega todo aquele peso que não é dele, né, de mercadores ou de pessoas que viajam sobre as suas costas, né, carregando grandes pesos e cruza o deserto com muito pouco para ele mesmo, né? Então ele não para beber água, não come, ele atravessa o deserto carregando não só o próprio peso, mas também tudo aquilo que é sobre ele colocado. Então isso representaria, né, a nossa disciplina, representaria nós nos primeiros, na juventude, né, na nossa mocidade, onde temos que ser disciplinados, onde temos que ter um espírito servil, porque através dessa servidão, né, e através dessa disciplina é que nós atingimos a maturidade necessária para a próxima fase. Né? Então nós aceitamos tudo. Isso nós podemos representar, né, nas nossas vidas diárias aí como o chefe de família, como o aluno em sala de aula, disciplinado, o chefe de família com todas aquelas obrigações que a sociedade coloca sobre ele, né? Tudo aquilo que é dogmático e que ele tem que aceitar, porque isso vai conduzir ele a um aprendizado, vai conduzi-lo a adquirir técnica, né, sobre seu ofício. Então essa primeira fase do espírito humano, ela, apesar de parecer algo ruim, algo que agrediria o espírito humano, né, essa servidão, ela é sim necessária, ela não é algo a ser desprezado. E assim o camelo cruza o deserto, né, e nós cruzamos, atravessamos a nossa vida nos primeiros anos de vida, na primeira metade de nossas vidas, pelo menos, né, e também, assim como o camelo, não reclamamos, ou reclamamos muito pouco, ou guardamos nossas queixas para nós.
não as expressamos. Ocorre que, a certa altura, essa servidão, essa aceitação dos dogmas impostos pela sociedade, pelas religiões, e que são já moldados todos esses valores de que a sociedade já dispõe e que são descarregadas que são descarregados sobre nós e que nós temos que aceitar por esse espírito de disciplina, né, a certa altura, cedo ou tarde, isso cansa. E esse cansaço leva à rebelião, leva a nos rebelarmos contra todos esses valores impostos, contra todos esses dogmas. E aí é onde ocorre a primeira metamorfose. O espírito humano deixa de ser camelo e ele se transmuta em leão. Então, essa transmutação no leão significa um instinto, significa a rebelar-se contra os dogmas da sociedade. É o dizer não. Eu não aceito, eu não quero mais isso. É a libertação. Só que essa libertação não é fácil. Esse dizer não aos valores que a sociedade, há milênios, alguns deles, né, alguns dos valores, alguns dos dogmas, sobretudo religiosos, há milênios estão aí e impondo toda essa carga sobre nós. A certa altura, quando ele se rebela e se torna leão, então ele se opõe a tudo isso. Ele não aceita. Né? Só que essa libertação não é fácil. Né? Por quê? Nietzsche coloca ali na obra que quando o espírito humano deixa de ser camelo, deixa de ser servil e deseja ser então senhor no seu próprio deserto, deseja reinar sobre si mesmo, né, que é quando ele se transforma no leão, ele se depara com um dragão. O dragão é simboliza, melhor dizendo, justamente todos esses dogmas, todos esses valores pré-existentes e aos quais o camelo até então se curvava, né, e se deixava sobrecarregar. E esse dragão, ele tem um nome, ele se chama Tu Deves. Em algumas traduções vocês vão achar como Tu Deves, em algumas você vai achar como Não Farás, o nome do leão. Né? Perdão, o nome do dragão, que surge ali no caminho do leão quando ele está tentando se libertar dos dogmas. Né? O não farás, ou tu deves, que na verdade é a mesma coisa, né? Porque tu deves fazer o que eu quero, o dragão falando para o leão, ou tu não farás o que você quer, também o dragão falando para o leão. Então, basta, é apenas um jogo de palavras, né? Mas que significam a mesma coisa. Ou tu deves fazer o que eu mando, ou tu não farás o que queres. Mas na verdade é apenas um jogo de palavras, né? E vocês vão encontrar aí obras, dependendo da tradução, com esse dragão, com ambos os nomes, né? Ou com o nome de tu deves, ou com o nome de não farás. Na obra ali ele ainda diz que esse dragão seria reluzente, né? Cheio de escamas, e em cada uma das escamas do dragão existia essa inscrição, né? Estava ali escrito, não farás ou tu deves. E esse dragão, né, uma vez se colocado ali no caminho do leão, né, para impedir que ele siga sua jornada, que ele ganhe sua liberdade, que ele ganhe o seu próprio deserto e se liberte das amarras que a sociedade, que as religiões, desses valores pré-concebidos, né, ele se colocaria ali no caminho e diria e diz para o leão, né, não, você não vai reinar no seu próprio deserto, não existem mais valores a serem criados. Todos os valores existentes já foram criados, eles já existem, e eu os criei, eu sou todos os valores. Então o dragão ali, né, representando tudo que nós vemos nas nossas vidas em sociedades, tudo que já existe é a isso que você deve se curvar, porque não existe mais nada para ser criado. Mas o leão não aceita essa imposição e o leão derrota o dragão. Isso representa o quê? Que nós precisamos munir nossos espíritos, nós precisamos, a certa altura, nos energizar com esse poder destrutivo do leão. E é exatamente isso que o leão simboliza, o poder destrutivo, o instinto. Né? Porque o que é necessário para derrotar um dragão? O que é necessário para derrotar
os valores ou os dogmas pré-existentes e pré-concebidos. Para isso é necessário a força de um leão, a ferocidade de um leão. E isso um leão pode fazer. Ele precisa se libertar dessas amarras. Então tudo aquilo que nos prende de forma negativa, obviamente, tudo aquilo que nos torna submissos, que nos torna servis, né, depois de certa altura de nossas vidas, depois de já quando essa servidão já não nos serve mais, já não nos cabe mais, já não acha espaço dentro do nosso espírito, já não encontra razão de ser, é necessário que o leão venha à tona, né, que o camelo seja suplantado e que o leão, esse leão de nosso espírito, então venha à tona para ganhar a liberdade. E apenas o leão, apenas a ferocidade do leão é que pode conquistar essa liberdade. E aí vem a última transformação. Porque o leão, por mais que ele seja feroz, por mais que ele seja bravo, valente e poderoso a ponto de derrotar o dragão e impor a sua vontade e reinar sobre o seu deserto, nessa altura ele já tendo conseguido isso, ele se vê sozinho. Ele se vê num estado em que ele é senhor sim de seu deserto, ele sabe tudo que ele não quer mais aqueles valores antigos, ele não quer mais ser servil, ele não quer mais aceitar cegamente os dogmas que a sociedade impõe para ele, porém, ele, mesmo sabendo que ele não quer, ele ainda não sabe o que ele quer, ele não sabe o que ele busca. E é aí que vem a terceira metamorfose. O leão, então, agora livre, agora senhor de si mesmo, precisa se transformar em criança. E pode parecer algo, um retrocesso, né? Como assim um leão, um animal ali que consegue derrotar o dragão, consegue derrotar os valores impostos pela sociedade, consegue suplantar o tu deves, né? Porque ele se sujeitaria agora a ser uma criança? Porque nós temos da criança a impressão de algo frágil, de algo que ainda não é capaz de cuidar de si mesma, né? Então seria melhor permanecer sendo um leão. Mas não é isso que Nietzsche nos ensina, porque a criança representa a inocência, representa justamente o esquecimento. Então, nós, no momento em que o leão se transforma em criança, ele apaga de sua mente qualquer mágoa, qualquer mancha que ainda possa, qualquer preconceito que ele ainda tenha, que ainda possa existir no espírito no nosso espírito enquanto leão, daqueles dogmas impostos. Então nós abandonamos as mágoas, abandonamos os ressentimentos para seguir adiante. Né? E a criança representando essa pureza, essa inocência, essa capacidade de esquecimento, quando o nosso espírito se transmuta por fim no espírito da criança, é que nós ganhamos a capacidade criativa, a capacidade imaginativa, a capacidade de nos reinventar, de realmente criar os nossos próprios valores, aquilo que o leão não era capaz de fazer. Ele era capaz, sim, de destruir os valores antigos, mas ele não era capaz de criar valores novos, porque ele era pura fúria. Né? Apesar de ter sido uma fúria necessária naquele momento, né? A partir do momento que ele derrota então o leão, que ele derrota os valores antigos, não faz mais sentido ele continuar sendo leão, né? Porque ele vai reinar sobre um deserto estéril, né? Um deserto no qual nada poderá ser criado. Então, para isso, é preciso que nos tornemos uma criança, né? Porque a criança representa isso tudo. O abandono das mágoas passadas, a falta de ressentimento e a capacidade criativa para um mundo novo. Né? É claro que essa analogia, né, esse ensinamento contido ali na obra, assim falou Zaratustra, né, representa aí a nossa vida, né, no transcurso de toda a nossa vida, né, juventude, madureza e até a nossa velhice, aos nossos últimos anos de vida, mas também serve para as pequenas vidas que existem dentro dessa nossa vida. E o que eu quero dizer com nossas pequenas vidas? Aquelas pequenas conquistas, aquelas pequenas batalhas diárias, né, que nós temos que travar. Então existem momentos de nossa vida em que a gente resolve começar um curso novo, começar um trabalho novo, né, ousar
empreender num negócio novo, né, nos reinventar de algum modo, seja por necessidade, seja por vontade. Né? Então, esse ensinamento das 3 metamorfoses do espírito também serve aqui para essas jornadas menores, essas pequenas vidas que existem dentro de nossas vidas. Afinal de contas, nós não somos os mesmos de quando nascemos até quando morremos. Sofremos, ao longo dessa nossa existência terrena, várias transformações. E se prestarmos atenção em todas elas, essas 3 fases do espírito são necessárias. Porque imagine vocês, né, os que já em determinado momento da vida aí decidiram fazer uma faculdade, né, decidiram aí experimentar algo novo, algo que não era esperado de vocês pelos familiares ou pelos amigos, mas mesmo assim vocês sentiram algo dentro de vocês que era aquilo que vocês queriam, era aquilo que vocês buscavam. E só que para chegar a isso, vocês tiveram que suplantar alguns dragões, né? Volta e meia, um familiar, um amigo disse: olha, acho que isso não é para você. Você já está bem aqui. Para que trilhar um novo caminho? Né? Por que não continua no mesmo? Né? Em time que está ganhando não se mexe. Né? Então, esse tu deves ou tu não farás, né? São os dragões que surgem aí nas nossas vidas, quando a gente não quer mais aquela vida antiga que nós tínhamos, né? Quando não queremos mais aquele trabalho antigo, ou não queríamos mais vivenciar algumas experiências diárias de nossas vidas e queríamos algo novo, aquilo já não nos serviam mais. Então, volta e meia vão surgir esses dragões. E quando esses dragões surgirem, né, essas pessoas ou esses dogmas dizendo: olha, permanece, continua, para que mudar? E é necessário que nosso espírito, então, se imuna ali da força do leão, da ferocidade do leão, para dizer: não, eu quero, né, eu vou fazer. E siga em frente. Só que, suplantada essa fase, é necessário que nos tornemos criança, porque guardar esse ressentimento não vai nos levar a nada. Vai, inclusive, nos impedir de ter a inocência necessária e toda a imaginação criativa para criarmos nossos próprios valores e criar a vida que nós queremos para nós. Ok? Então, hoje eu encerro por aqui, né? É um vídeo um pouco mais curto, mas é porque essa passagem do livro que eu me dispus a falar hoje com vocês aqui, ela realmente não é muito extensa, mas como eu havia dito no começo, e espero que vocês também tenham tido essa impressão, né? E eu espero também, né, obviamente, ter me feito entender, para que vocês também tenham essa compreensão, para possibilitar que vocês tenham essa compreensão. E então por hoje era isso, ok? Desejo a todos vocês uma excelente semana, desejo a todos vocês que que a semana de vocês seja bastante tranquila e até o nosso próximo encontro, ok? Tchau, abraços.